do leite do bebê dela. Vai ser o tipo de desenvolvimento sexual da criança. E ele vai fazer uma analogia. Um ponto de vista que Freud teve é que seria normal a mulher ter a ideia de fazer sexo oral no homem. Então, isso deriva da fase oral e do ato de sugar o seio da mãe. Fazendo uma analogia ao Uber e da vaca, a teta dela, isso seria o seu seio natural relacionado à sua formação e posição, ela aparenta ser um pênis. Hoje eu acordei, fiz um lunfe, fiz um pipi, os meus filhos estavam lá e ficaram olhando. E depois eles fizeram um pipi, fizeram um lunfe e eu limpei os seus traseiros. Mas por que você fez isso? Ai, eu queria tanto de ter filhinhos para eu poder limpar seus traseiros, cuidar deles, como se cuida dos filhos. Bom, a fase anal ela sendo que as fezes é o objeto de mais interesse da criança nesse momento. É importante nas tensões gratificações. No caso, o Hans, ele tanto retia como expulsava. Ao reter as fezes, ele faz analogia a engravidar e a expulsão ao parto, porque as crianças nessa idade, elas desconhecem a vagina, a diferença. Então, todo mundo tinha pipi. Então, primeiro, ele se constipa, ele retém as fezes, uma analogia de engravidar, e depois ele vai ao banheiro e expulsa uma analogia ao parto. Mãe, você tem um pipi? Claro. Eu só estava pensando. Pai, Oi? você também? O que tenho? Mas eu nunca vi quando você tira a roupa. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar o significado da palavra falo ou fálica, que significa pênis e, simbolicamente, ela pode estar relacionada e a disputa. No caso do menino, a disputa pelo amor da mãe. A fase fálica ocorre entre os 3 e 5 anos de idade. Nessa fase, a criança tem como zona erógena os órgãos genitais, no caso do menino, o pênis. E mais pra frente eu vou estar falando da importância do papel dos pais no desenvolvimento da criança. E tem desculpa gente, fazendo analogia com a cena que as meninas acabaram de exibir, é assim, o Hans, como a diferenciação de sexo nessa fase fica meio que assim, explícita, porque ele começa a querer saber, desperta meio que a curiosidade dele, então ele pergunta para os pais se eles têm um pipi, tanto que as meninas exibiram a cena, e essa curiosidade de saber o porquê eles têm um pipi, ele faz meio que assim, a diferenciação sexual mesmo, do caso, da menina para o menino, seria o pai e a mãe dele. Hans, tira a mão daí. Se você fizer isso de novo, eu vou chamar o doutor para cortar seu pipi fora. E aí, como é que você vai fazer pipi? Com meu traseiro, ora. A castração, ela não corresponde ao hábito do senso comum como uma mutilação, mas é uma experiência psíquica completa vivida pela criança por volta de 5 anos de idade. O complexo de castração, como conhecido complexo de Édipo, é a base onde a estrutura dos desejos se funda e institui o sujeito em sua relação comum. Nessa cena que as meninas acabaram de exibir, é importante ressaltar que quando a criança ela é muito reprimida, isso causa uma certa inibição na vida adulta.
porque gera culpa e na vida adulta ela vai ter dificuldade de estabelecer relação sexual com outro sexo. Tá dando banho na Hannah? Posso ver você dar banho? Pode. Nossa, O bebê dela é tão pequenininho. Mas quando ela crescer, ele vai ficar bem maior. Na imaginação de Hans, as meninas, assim, elas não tinham um pênis porque alguma coisa de errado elas fizeram, então como punição elas foram mutiladas. Freud afirma que a menina é sensível quanto à falta de um órgão sexual, igual ao do menino, e que toda criança, seja homem ou mulher, tem um único órgão sexual. Interessante ressaltar na cena que as meninas acabaram de exibir, ele tem a curiosidade. Então, a todo momento ele permanece na fase fálica, que é a curiosidade da diferenciação sexual. Por que você não coloca seu dedo aí? ora, porque seria porcaria, O que é isso, porcaria? Por que porcaria? porque não é correto. Mas seria muito divertido. Essa fase, a cena que o Hans ele já tem o objeto, o desejo do objeto que é a mãe dele, para poder estar explicando depois o complexo de Édipo. Hans, você tem achado que você é o papai? Sim. Mas você tem medo do papai? Ah, você sabe de tudo, eu não sei de nada. E de carroça, cavalo, você também tem medo? Tenho medo de carroça e de um cavalo branco. Hans, lembra aquela vez em Bimunden, quando a gente foi a um enterro? Sim, mas por que isso? Depois daquele dia, você começou a pensar que se o papai morresse, você seria o papai no meu lugar? Freud explica nessa cena que o Hans, foi daí que começou a desencadear a fobia de Hans, porque até então ele não tinha uma fobia. Foi a partir das cenas, do medo do cavalo, que ele começou a desencadear a fobia. Bom, vou falar um pouco do complexo de Édipo. O complexo de Édipo ele é universal e está presente em todos os seres humanos. Em torno dos 3 anos de idade, a criança vai começar a entrar em contato com algumas situações que sofrem proibição, como por exemplo, ela já não vai poder mais dormir na cama dos pais, não vai poder andar nua pela casa na praia, é incentivada a sentar-se de maneira correta e, o mais importante, ela tem que controlar a saída das fezes e da urina. Nessa fase, ela começa a perceber que a atenção dos pais não é voltada somente para ela, porque os pais eles têm uma realidade cultural onde possuem outros compromissos. E essa figura do adulto que vai incluir a criança na cultura e na ordem cultural. O pai é o personagem principal do Édipo masculino. E é nessa etapa de formação do Édipo que são reconhecidos 2 tipos de relação afetiva da criança. A primeira vai ser um apego desejante que a criança tem pela mãe, que é considerada como objeto sexual. A segunda é um apego que a criança vai ter pelo pai, que é transformada em um objeto a ser imitado. Segundo a psicanálise, o complexo de Édipo masculino sai resolvido pelo medo que o menino tem da castração e pela identificação gradual com o pai. E o complexo de Edipiano feminino, que a Aline vai estar explicando um pouco mais do complexo de elétrica, só vai ser resolvido pelo medo que a menina tem de perder o amor da mãe. Eu vou estar falando um pouquinho dos sentimentos contraditórios, que é assim, no complexo de Édipo, a criança ela sente um desejo hostil em relação ao pai, porque ela deseja a mãe. Só que ao mesmo tempo que ela deseja a mãe e sente hostilidade ao pai, ele também ama o pai. Então ele sente medo, ele sente raiva, porque ele também ama o pai dele. E... Vamos ver.
desejo do amor hostil, que ele hostiliza o pai por causa que ele deseja a mãe dele. No complexo dielétrico, a gente só vai citar porque acho que a professora depois vai estar explicando melhor, que é o que acontece com a menina. A menina, ela se sente castrada por não ter o pênis, então ela culpabiliza a mãe por não ter o pênis. E esse complexo na criança, na menina, só vai ser resolvido quando ela se identificar de novo com a mãe e ter o desejo pelos homens. Bom, agora as considerações finais. O Hans está vivendo a fase fálica, né? E nessa fase ele tem um interesse particular pelo órgão genital dele. E nessa fase a criança ela começa a diferenciar o órgão sexual da mãe e do pai, do genital. E como o Édipo ainda ele é muito imaturo, ele precisa ver o concreto para ele acreditar. Só que no caso do Hans, como os pais dele nunca mostraram para ele abertamente que tinha essa diferenciação, ele começou a fazer a diferenciação de objetos animados e inanimados. Então, o que aconteceu? Ele olhava para os animais e ele via que os animais tinham também o órgão e ele falava assim, poxa, quanto maior for o animal, maior vai ser o órgão dele. Até que apareceu ali a mãe dele, por ser grande, ele achava que também o órgão dela seria grande, do tamanho do animal, do cavalo. Acho que é isso. Aí o complexo de castração. Os primeiros prazeres que ele tem, quem é com a mãe. Então, ele já sabe o caminho que o prazer vai ter, qual vai ser o objeto, vai ser a mãe. Aí o que acontece? O complexo de castração no Hans, ele foi bem prematuro, que foi quando a mãe dele disse que ia cortar, se ele continuasse colocando a mão ali, ela ia cortar o pipi dele fora. E aí, isso ficou mais forte nele quando ele viu ela dando o banho na Hannah, que aí ele pôde ver que um semelhante dele não possuía aquele órgão. Então, para ele foi um golpe, que foi a mesma coisa de ter sido arrancado dele, esse órgão. E aí, isso daí, aí o que acontece? No caso, o Hans, ele não suporta isso e ele tira isso do pensamento dele. Ele recalca essa parte. E aí essa repressão que ele sofreu da mãe dele, dizendo que ia cortar o pênis fora, quando ele viu que a irmãzinha dele não tinha, ele reprimiu tudo isso. Então ele reprimiu todos os prazeres dele. Ele reprimiu, por isso ele tinha nojo do lunfe, ele tinha nojo de pipi, antes ele gostava, sentia prazer de ver as pessoas urinando e prazer de ser visto também. Então tudo isso foi reprimido, então ele tinha nojo de tudo isso. E o que acontece com o Hans também? Quando ele estava em Gimund de férias, ele tinha vários objetos de prazer, que ele tinha os amiguinhos dele. Então ele tinha outros objetos para a libido dele. Quando ele volta de férias, ele só está com a mãe dele. Então, essa intensidade da libido volta-se só para a mãe dele. O que acontece? Aí ele fica mais reprimido ainda. Aí ele desenvolve o complexo de Édipo. Que aí essa libido dele, ela se transforma em ansiedade. E nessa fase também é que nasce o superego. Por quê? Porque essa fase é do limite. Porque a castração, na verdade, não é uma castração do membro. A castração, na verdade, é o limite. É o limite de saber que o corpo é mais estreito do que os seus desejos. Então, que existe, que você tem os desejos, mas que esses desejos eles são limitados. Então, na verdade, a castração não é do órgão em si. Vai ser castrado popular, aí eu vou ficar sem órgão. Não. A castração é o limite. Você pode até aqui. Tanto é que depois o Hans quando ele vai se curando lá da fobia, ele começa a perceber, né, que ele pode sim sentir a libido. A mãe é a única que não pode, mas vão ter outros objetos que ele vai poder direcionar a libido. A castração sempre se dá no simbólico. É isso. A castração sempre se dá no simbólico do governo.
exatamente física também. Então, e aí no complexo de Édipo, como ele deseja a mãe, né, ele sente a mãe é o objeto de descarga do desejo dele, ele acaba ficando com medo do pai, com receio do pai, porque o pai é o rival. Então é o pai que pode castrá-lo. É o pai que vai dar o limite, que vai falar, não, a mãe não pode. Por isso, ele desloca para o cavalo algumas características do pai, como o bigode, né, em volta da boca, o óculos, que é a coisa que ele fala que tem em frente ao olho. E aí todo o medo que ele sentia do pai, dessa castração do pai, se volta para o cavalo. E aí a fobia só pode ser resolvida, só pode terminar quando ele consegue resolver o complexo de Édipo. Que ele começa a hostilizar um pouco a mãe, que até no vídeo tem o sonho lá da girafa. Né? No sonho da girafa, a girafa grande é o pai, a girafa pequena é a mãe. Então ele sobe na mãe, ele toma posse dela, só que depois ele amassa a girafa. É uma hostilidade. Como ele não pode desejar, então ele passa a tentar afastar. E aí ele passa a admirar o pai. Ele já deixa de ter ódio, de querer que o pai morra, e passa a admirar, a querer ser igual. É assim que se resolve. E o Hans ainda é mais complexo. O que acontece? Na verdade, a hostilidade dele não se restringe somente ao pai. A hostilidade também vai até a irmã, porque a irmã também tira a mãe dele. Então, o que acontece? Quando aparece ali a carruagem para ele faz a carruagem caindo, ele faz associação com um pato, o barulho do pato, o barulho que estava ali no vídeo, 7 horas, acho que ele acorda e ouve um barulhão. Então, ele associa a carruagem ao nascimento. Então, por isso ele também tem medo da carruagem. Porque além de ter trago a irmã dele, que ele não queria, que ele mesmo disse, ele tinha medo que viessem outras irmãs. Então, é bem complexo. Ele ficou também com nojo do Lunf, né, que é o cocô, porque ele associou o barulho da carruagem caindo, o barulho do parto da mãe dele sentindo dor, e o barulho da descarga do cocô quando faz o Lunf faz barulho. E a criança, assim, nessa fase, ela não sabe distinguir o canal, por exemplo, que é o bebê que nasce, e o canal excretório, né, porque por onde saem as fezes. Então, para Hans, todos os bebês eram como Lunfs, porque saíam no mesmo lugar do Lunf, e assim, até que ele fala que ele está brincando com os filhinhos do banheiro, tá? Que ele acabou de fazer o Lunf, e o Lunf eram os filhinhos dele. Porque para a criança, as teorias sexuais infantis, elas associam o parto ao complexo de Édipo. Então é como se ele tivesse feito cocô, ele tinha tido um parto. Então ali eram os filhinhos dele. O complexo excretório. Excretório, não de Édipo, excretório. E aí, para definir assim, a fobia bem definida, bem sucinto, assim, a fobia, na verdade, ela não é a causa. Ela é o efeito de um conflito visto como insuportável para o sujeito. É libido transformada em ansiedade e projetada para um objeto externo. A análise dessa fobia revelou que Hans deslocava para os cavalos a sua destrutividade e temores sentidos em relação a seu pai.